Olá, seja muito bem-vindo a essa série onde a gente fala sobre arquitetura de software na prática e do jeito certo. Mais uma vez eu estou contando com a ajuda do meu prezado assistente, só assiste, meu amigo Franco Alves. Tudo bom, Franco? Tudo bem, Lemar. Tava com saudades, né? Fazia tempo que a gente não voltava nas gravações. Tempo que a gente não conversava, cara. Mas ó, essas conversas são muito boas porque elas mostram para as pessoas que estão assistindo, né? Para quem também participa do nosso clube de estudos, mostra um pouquinho sobre como é fazer arquitetura de software, mas fora dos livros, na prática, em cima de uma aplicação real. O Omniscope. Aliás, Franco, fala para mim um pouquinho mais sobre o que é o Omniscope, essa aplicação que a gente está desenvolvendo aqui. O Omniscope é uma aplicação que a gente faz para reunir todos os dados que a gente tem em vários aplicativos e várias bases que a Eximia tem. Tá, ou então, seja, para ter uma visão consolidada. É a aplicação de verdade que a gente usa na prática. Você usa na prática o Omniscope, não está aqui só para enfeite. Todo santo dia. Tá bom, muito bem. Só para lembrar, Franco, só diversas aplicações, o pessoal da área comercial utiliza basicamente o Pipedrive, CRM. Isso. O pessoal da área de operações, consultores. O Everhour. Everhour para poder apontar as horas, fazer registro dos projetos. Uhum. O nosso conhecimento todo fica registrado na nossa ontologia, que é o WordPress. E por aí vai, né? A gente tem uma série de aplicações, a gente todos os dias vai integrando mais aplicações. Aliás, nesse cenário de arquitetura corporativa, né? Você tem essa distribuição das diversas aplicações, você tem que pensar também nos dados, né? Como é que você faz para essas várias aplicações que são independentes para poderem se conversar, pelo menos minimamente. Muito bom, Franquinho, muito bom. Então, o Omniscope é uma ferramenta que a gente tem usado bastante. Essa interface que eu vou mostrar aqui agora, vamos ver se a gente consegue, vamos ver se técnica, mostra pra gente aí na interface, mostra aí pra gente, se possível for, a interface do Omniscope. Essa aqui é a interface que você está acostumado a ver, certo, Franco? Isso. Pois é, aqui eu tenho, por exemplo, um resumo semanal, inclusive, para verificar. Nesse dia da graça, a gente está gravando uma sexta-feira, nosso apontamento para a semana, a gente está um pouquinho atrás ainda das metas da semana com relação ao trabalho, né? Essa é a interface do Omniscope que a gente está compartilhando hoje, a interface que você está utilizando. Mas eu estou preparando uma surpresinha, né, Franco? A gente está preparando uma interface nova. Aqui está a interface mais nova, mais limpa, né? Com uma série de melhorias visuais, né? A gente colocou, inclusive, aqui alguns efeitos especiais, ou defeitos especiais. Você está percebendo ali númerozinhos sendo animados, né? Você consegue perceber algumas informações a princípio interessantes, né? Você consegue navegar, tem os gráficos, nos gráficos você consegue eventualmente fazer filtro, né? Aqui está a relação de filtro por clientes, enfim, é uma interface nova que a gente está apresentando. Tá ansioso para usar essa interface nova, Franco? Tô porque eu já vi coisas interessantes aí que eu preciso. E tem muita coisa que a gente quer colocar nessa ferramenta e que você eventualmente está esperando já tem algum tempo, né, Franco, para poder ter acesso a ela. A gente deu uma paradinha aqui nas gravações, mas também o Omniscope parou de aparecer como função nova. Todas as semanas a gente estava apresentando coisa nova, a gente parou um pouquinho com isso. Aliás, Franco, deixa eu te mostrar o motivo disso, tá? Aqui na interface, se você for pegar eventualmente o repositório, aliás, lembrando, tá? Você que não acessou ainda o repositório do Omniscope, o repositório do Omniscope está open source, você pode acessar e ver a nossa implementação. Tem muita coisa lá que pode ser aperfeiçoada. E a gente está aceitando por request também, tá? Mas por via das dúvidas, Franco, aqui tá basicamente a interface. Você percebe, cara, tem pelo menos quase um mês, né, que a gente não tem mais modificações nessa base principal, nessa branch principal aqui. Em compensação, se for para o GitHub do Lemarzinho, você vai perceber que nós temos uma outra branch, né, tipo, temos duas branches, temos a branch main e a branch move to React, depois a gente explica o que isso significa, e esse cara está recebendo alterações diretas. Você percebe aqui 3 horas, 5 horas, 43 minutos atrás, ou seja, a gente está mexendo pra caramba nessa interface. Concorda, Franco? A gente está trabalhando um bocadinho aqui. Muito bom. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, Franco. Você já ouviu falar da famigeradas leis de Lehman? Já. Lehman não é o cara da cerveja, não tem mais nada para esclarecer, tá? O que diz? Vamos compartilhar aqui também, tá? Isso aqui é uma recomendação para você. Se você não acessou ainda a ontologia da Eximia, aqui está a página da ontologia, a gente está vendo no monitor aqui, a página da ontologia está mostrando para você agora as leis de Lehman. Pois bem, você lembra, Franco, são 8 leis ao todo, tá? Mas você lembra das 2 primeiras leis? Você lembra basicamente do que elas tratam? A gente fala disso toda hora com os nossos clientes. Lehman, né? fala da complexidade do software, né? Que cada vez que a gente vai dando manutenção nele, né? Fazendo melhorias, mudanças, tudo isso gera uma complexidade maior, né? Isso é um ponto interessante, Franco. Na verdade, a primeira lei fala que software útil
é constantemente adaptado. Uhum. Então, se você está fazendo um Ele software, vai mudar. ele vai mudar, né? Se um software não é adaptado, modificado, é porque provavelmente não tem ninguém utilizando. Essa é a primeira definição. Então, para você que nos acompanha, importante isso, tá? Você não pode reclamar do software mudar, do negócio pedir mudanças no software, porque o fato de você ter necessidades de mudança é indicativo de que esse software está sendo utilizado. Isso é uma coisa boa a princípio, né? Mas tem o desdobramento que não é um desdobramento bom, Franco. Você estava dizendo para a gente que toda vez que eu faço uma mudança, uma adaptação, eu aumento a complexidade do software, certo? Ainda mais se não fizer da forma organizada e correta, né? Exatamente, Franco. E esse ponto é um ponto. Mas mesmo assim, o que é a forma organizada e correta? Cara, é difícil determinar isso, até porque existe o princípio da entropia em software. A entropia diz que, cara, se você eventualmente não fizer nada para melhorar a qualidade de um código, com o tempo a tendência é que essa qualidade só piore. Certo? E olha que interessante, Franco. O momento em que nós chegamos no Omniscope era exatamente chegamos em um determinado momento onde eu estava sentindo já uma certa dificuldade para avançar. Eu sou arquiteto, dev principal, mais um monte de coisa com relação ao Omniscope, mas eu estava sentindo dificuldades para avançar por causa da configuração do projeto, a forma como o projeto estava organizado. Franco, aqui eu quero compartilhar, vou compartilhar com você algumas coisas comparando as telas que nós tínhamos antes e depois com relação ao repositório, tá? Para começo de conversa, eu quero chamar a atenção para essa área específica. Nós tínhamos uma pasta source dentro do repositório e a pasta de documentação. Agora, se você for verificar na branch nova, você vai verificar que a pasta source foi explodida em front-end e back-end. Isso está claro aqui, não sei se a técnica consegue mostrar para a gente a tela aqui agora, mas fica claro aqui no front-end e o back-end. Percebe que o front-end e o back-end que nós temos aqui, o que isso aqui implica na prática? Tá? Implica que antes a gente tinha uma coisa só, que era o código-fonte geral da aplicação, nós não fazíamos uma separação muito clara disso, e agora nós passamos a ter, então, um front-end e um back-end. Para tentar tornar a coisa um pouco mais explícita, Franco, vamos já usar a documentação, já que a gente tem ela, vamos usar a documentação e vamos verificar o diagrama que representava a arquitetura, o diagrama C4, que representava a nossa arquitetura antes, e o que representa a nossa arquitetura agora. Antes, a ideia qual era? Nós tínhamos os nossos usuários que conectavam todos a uma UI. Essa UI basicamente era uma aplicação feita em Dash, que é um framework aí para Python, para você criar visualizações, e aí eu usava uma conexão com os modelos, que eram com os dados que é o que eu estava mostrando pro meu cliente. Qual é a dor que eu senti aqui, tá, Franco? Eu sei, tu sabe também, quem está nos acompanhando também sabe, tenho certeza disso, você não deve misturar código com lógica de negócio com código da interface. Mas o fato é, com o tempo, a tentação de resolver Não era um rápido, problema, né? não era um problema no início, sabe? Porque a gente começou com dashboards mais simples, mas a gente foi começando a criar algumas visualizações cada vez mais sofisticadas, né, Franco? Controles, né? E controles e coisas, e cara, esse código ficou difícil de entender, né? Ou melhor, ficou difícil mesmo para mim, que era o arquiteto, manter a disciplina de manter aquele código separadinho, o código do front-end e do código do back-end, ou seja, a UI, que era só para mostrar os dados, essa UI, a princípio, estava ficando cada vez mais carregada com lógica de negócio. Eu estava fazendo um monte de computação, de cálculo dentro da interface. Aí eu quero te mostrar, Franco, qual foi a mudança que nós fizemos na arquitetura, tá? Ou que a gente está implantando ainda. Essa mudança não foi totalmente concluída ainda, mas se eu acessar aqui agora os diagramas e verificar a versão mais nova, nós vamos verificar algumas diferenças importantes. A primeira diferença importante que você vai perceber é que eu fiz uma segmentação bem forte entre front-end e back-end. Cara, o código do front-end está numa aplicação e o código do back-end está em outra aplicação, né? Então, eu tenho essa representação bem clara aqui. Essa separação, a princípio, ela veio como um reforço arquitetural para levar a boas práticas de codificação. Então, essa é uma demonstração, inclusive, de como que o arquiteto, né, consegue ajudar o time de desenvolvimento a manter um código mais estruturado. Como que você faz isso? Você estrutura melhor os teus componentes. Vou fazer mais uma sacanagem contigo aqui, tá, Franco? Porque o pessoal fica brincando que o Franco tá assistindo. O Franco é um bom assistente e só assiste, assim como a técnica que tá acompanhando a gente lá agora. Franco, só para lembrar, né? A gente falou algum tempo atrás. Qual a diferença básica entre desorganização e bagunça? Desorganização é quando eu não sei onde colocar as coisas. Exatamente, eu não tenho um lugar definido para as Isso. coisas. E bagunça? E bagunça é quando existe o lugar definido e eu não coloco.
Exatamente. Aqui tem um ponto interessante, tá? No nosso código antigo, esse código também, essa estrutura já era uma estrutura organizada, porque a princípio tinha essa separação entre Uhum. UI e efetivamente os modelos, tá? Mas nessa estrutura mais nova, nós reforçamos essa ideia, né? Nós reforçamos essa ideia a partir dessa criação desses dois aplicativos, e aqui tem algumas coisas interessantes a mais também, tá, Franco? Por exemplo, a gente resolveu fazer um upgrade de tecnologias. Tá? Enquanto a gente estava utilizando o Dash antes, e cara, a interface com o Dash era ok, a gente não tinha. Ela atendia a gente, né? Tudo bem, Uhum. aqui o problema não é necessariamente o Dash, o problema é o Elemar que não sabe estilizar também. Um ponto importante, né? Eu sou programador, cara, não, eu sou programador C++, C Sharp, eu estou programando em Python aqui, era o melhor que eu conseguia fazer. Agora, olha que interessante essa versão mais nova, tá? Visivelmente mais leve, né, Franco? Aqui vamos pegar a mesma tela para poder fazer comparação. Cara, tá visivelmente mais leve, tem uns defeitos especiais de animação. Eu falo que é defeito especial, mas, cara, olha que interessante. Já tô com aqui algumas informações muito mais. Essa interface ela é mais rica, Uhum. certo? O que eu fiz aqui, tá, Franco? Eu aproveitei que eu estava tomando essa decisão de fazer essa separação entre front-end e back-end e eu resolvi fazer o front-end todo numa interface em React. Olha que eu não sou programador de front-end, mas olha, escrevi alguma coisa em React usando lá alguns frameworks de interface mais modernos que até facilitaram aí na construção de uma interface mais agradável. Outra coisa que eu tomei a decisão de fazer, Franco, poxa, já que eu não sou designer, eu utilizei, né, a opção de ir para o mercado, por exemplo, e, cara, achei, por exemplo, lá um pacote chamado Tailwind, que é bem interessante, tá? Em cima do Tailwind tem esse modelo que é o Catalyst, por exemplo. Cara, ele me mostra um bom frameworkzinho para poder criar alguns componentes. Eu que não sei criar interface, a princípio tenho um ponto de partida interessante aqui, tá? Isso me ajudou a fazer uma interface mais rica. Outra decisão importante que eu tomei aqui, Franco, foi a decisão de introduzir um elemento de API. Cara, esse elemento de API, ele foi super, super relevante porque tem um problema que cara, tem consultas de lista, por exemplo, cara, quando eu acesso aqui a interface, por exemplo, para verificar a lista dos consultores da Eximia, por exemplo, cara, aqui é uma lista, uma consulta simples, publicando a Uhum. lista de funcionários, por exemplo, a lista de consultores. Mas quando eu venho aqui, por exemplo, na relação dessa comparação da revisão da semana, aqui eu tenho uma série de computações, indicadores que são montados. Onde que é o lugar certo de colocar esse processamento todo, né? Algumas pessoas podem defender que é dentro de um modelo, eventualmente dentro de um serviço, se utiliza Domain Driven Design. Eu acabei verificando aqui a possibilidade de tentar integrar uma visão mais fácil de consulta a partir dessa API. Então, olha que interessante aqui agora, tá? Eu saí dessa arquitetura mais básica, né, aqui bem mais simples, para uma arquitetura consideravelmente mais sofisticada, aonde eu estou revelando lá que eu tenho um componente API, um componente UI Uhum. bem separados, ou seja, eu mexi na organização e essa mexida na organização, ela tenta dificultar o surgimento de bagunça, né? Por quê? Porque eu acabo colocando uma série de dados atrás dessa API. Eu não deixo todos os modelos expostos, eu quero controlar aquilo que eu vou estar visualizando. Então, a forma como eu penso a organização, ou seja, esse pensamento arquitetural, eventualmente me ajuda a impedir aí alguma bagunça. Esse tipo de mudança, Lemar, também facilita depois na manutenção quando tiver mais gente no time trabalhando? Sem dúvida, até porque eu consigo especializar, Franco. Mais adiante eu consigo, por exemplo, envolver gente que sabe muito de interface, por exemplo, para tratar em cima dos componentes do front-end, né? Eu posso ter gente no Uhum. time que tem uma especialidade em UI, né? Antigamente, se eu quisesse chamar ajuda, na Exime a gente tem excelentes consultores de interface, eu posso chamar Gabriel Oliveira, né? Ou mesmo o Evandro para nos ajudar. Uhum. E, cara, esses caras eles teriam dificuldade para mexer naquele código que estava mexendo com lógica de negócio mais a interface. Outra coisa que complicava era, poxa, Dash é super interessante, aliás, recomendo para você que está começando um projeto, quer montar um dashboard rápido. Acho que Dash é uma solução interessante, mas, cara, quando você começa a fazer uma aplicação que é mais complexa, com várias páginas e tudo mais, aí você precisa ter mecanismos de rota e uma série de coisas que o Dash já começa a tornar um pouco mais difícil. Então, a decisão de trazer React, por exemplo, aqui também, torna a tecnologia que eu estou utilizando no front-end uma tecnologia padrão de mercado. Essa é uma decisão de arquitetura também importante para continuar Uhum. avançando, né? Outro ponto importante, tá? Aqui no back-end, eu resolvi fazer essa separação API e eu continuo
utilizando aqui basicamente os modelos que eu já estava utilizando com Python, mantém essa lógica, está tudo certo até aqui, mas eu resolvi expor, né, esse cara através de uma API para poder fazer essa separação também ficar bem forte, né? E a API é uma conversa à parte para a gente poder tratar depois. Mas tem mais um ponto também importante aqui, tá, Franco? Quando eu vou começar a olhar essa visão aqui, essa aqui é a visão resumida, tá? Uhum. Eu quero te mostrar um outro componente que é importante para a perspectiva de arquitetura, né? Já que a gente está falando de arquitetura, na prática e do jeito certo, né? Eu quero mostrar aqui outra comparação sobre outras duas pastas aqui, tá? Primeiro, vamos vir para a pasta de documentação do projeto antigo. Essas aqui, Franco, eram as decisões que nós tínhamos tomado com Uhum. relação à arquitetura naquele momento, para aquele projeto. Aqui eu tenho um conjunto de 4 decisões, certo? As famosas Architectural Decision Records, né? Essa era a visão que eu tinha antes. Agora, se eu for pegar a versão mais nova e for acessar a pasta, cara, eu dei uma crescida considerável. Eu tomei uma série de outras decisões. Coisa que eu quero compartilhar aqui, Franco, também, tá? Se eu vou na pasta de documentação, aqui eu tenho um sumário, um bom sumário. Primeira coisa que eu quero te mostrar é que na nossa pasta eu tenho algumas coisas que já estão marcadas com status de obsoleto. Então, por exemplo, a primeira decisão que eu tinha tomado de, por exemplo, adotar Python mais Uhum. Dash mais Plotly para poder fazer interface, eu digo que ela está obsoleta. E aí eu digo que eu estou usando, se eu abrir aqui a ADR001, por exemplo, eu dou um indicativo dizendo que a 005 agora É fala a sobre o que eu nova. estou fazendo, né? Só que olha que interessante, eu até não botei aqui a navegação, poderia ter botado, tá? Mas se eu for verificar a DR005, eu vou verificar que a 005 está aprovada como status, né? E ela está dizendo lá que eu estou utilizando o GraphQL, né? Mais React para poder fazer essa interface, ou seja, é um shift grande na minha interface. Ponto importante, tá, Franco? Essas decisões, aqui tem um ponto que eu quero destacar. Primeiro, o fato de eu estar registrando essas DRs no repositório, e o repositório vai mantendo, de novo, o repositório é a rede social do dev, né? Uhum. Porque o dev compartilha tudo que ele faz aqui. Quando eu vou olhar, por exemplo, a versão que está no ar hoje, essas aqui são as decisões. Se eu for verificar as decisões que estão atrás da nova, estão todas aqui. Isso me dá uma timeline, né? Eu posso saber, dentro do próprio projeto, quais foram as decisões que foram As sendo tomadas evoluções. ao longo do tempo, né? E eu posso acompanhar isso. Ponto interessante, só para lembrar de novo, nós já falamos sobre a Architecture Decision Records no episódio anterior aqui da série, mas aqui é bom lembrar, tá? O que a gente está trazendo uma DR? Trago o contexto, qual foi a decisão, quais foram as alternativas que foram consideradas. Repare que eu estou falando aqui que eu falava em Python, mais Dash, mais Plotly, mas, cara, eu tenho dificuldade para colocar novas funcionalidades. Aqui estão os pontos positivos e também quais são, eventualmente, os pontos negativos. No meu caso aqui, eu tive que me familiarizar com GraphQL Uhum. e React. Eu não sou um programador React, mas estou fazendo umas coisinhas bonitinhas já aqui também, tá, Franco? E aqui tem detalhes de implementação. Outro ponto interessante é, cara, quando você vai olhar o histórico das decisões, aqui você tem essa visão consolidada. Essa é outra provocação que eu queria fazer para você que está nos acompanhando, tá? Essas documentações, primeiro aquele grande diagrama que a gente tinha mostrado, o diagrama que a gente estava mostrando antes, ele já mostra um overview bom da arquitetura. É um primeiro item, tá? O primeiro elemento, você consegue observar ele. Além dele, você tem também aqui a versão, né, das tuas ADRs. Agora, Fran, quero mostrar uma sacanagem a mais ainda, tá? Olha que interessante. Se eu verificar, aqui está a ideia que eu estou utilizando, aliás, estou usando uma ideia chamada Cursor. Essa é uma coisa que vale a pena a gente poder observar. Mas a Cursor é um cara que integra muito muito a ideia de inteligência artificial no processo. Olha que interessante que eu tenho aqui, Franco. Quando eu pego, por exemplo, a pasta de documentações, se eu vim aqui para a pasta de documentações especificamente, né, vou pegar um arquivo qualquer desse cara aqui, e eu posso, por exemplo, abrir aqui uma interface de conversação, né, eventualmente essa minha interface. Deixa eu pegar aqui e mostrar a nossa interface de conversação. Cara, nessa minha interface de conversação, vou começar uma conversa nova, e eu vou dizer aqui nessa conversa nova que eu quero usar como contexto, né, a pasta das minhas ADRs, Architectural Decision Records. E aqui, Franco, uma coisa interessante, ó, qual tecnologia que estamos utilizando agora para a interface com o usuário, né? Eu faço essa pergunta e aqui é interessante porque está levando em consideração todas as minhas ADRs e daqui a pouco, poxa, é que eu escolhi um modelo ruim aqui, deixa eu verificar, tô com o O1, cara, só um pouquinho porque esse cara é lento para burro, então deixa eu cancelar aqui a geração, deixa eu substituir aqui o modelo para usar um modelo mais levezinho. Cara, quando eu peço aqui a resposta,
Vamos ver a resposta que daqui a pouco ele vai trazer, está lendo os arquivos, e olha só, baseado nas informações que você botou aqui, a DR005 está mostrando que você está usando React mais GraphQL, está usando a DR007, está falando que eu estou utilizando Next.js, e a DR0012, a 012, está falando que eu estou utilizando Catalyst. Olha que bacana aqui, Franco. Um resumo, né, para a pessoa que está entrando no projeto, chega ali e consegue ter uma visão completa do que está acontecendo. Às vezes para o próprio arquiteto, tá, Franco? Porque assim, ó, o que sim, acaba para lembrar de acontecendo? tudo, né? Eu troco de projeto e, poxa, eu quero verificar, né, se a coisa está certa, se a coisa está errada, o que mudou. Tem mais uma coisa que eu quero te mostrar aqui ainda, tá, Franco? Poxa, aqui eu estou mostrando esse cara. Deixa eu fazer uma pergunta de follow-up, tá? Observando back-end, né, que é a pasta de back-end, e front-end, né, que é a pasta onde está meu front-end, especificamente, né, analisando as ADRs que estão em Architecture Decision Records. Deixa eu pegar aqui a pasta direitinho para ficar mais fácil, tá, Franco? Folders, Architecture Decision Records, né? Quais são as grandes omissões ou modificações que ainda não estão documentadas? Ponto interessante, tá? Ele está começando a analisar, aqui está já listando as ADRs, está pegando as pastas e tudo mais, olha só. Depois de analisar, ele está falando sobre o próprio Tailwind.js, que está analisando aqui, que diz que talvez seja bacana deixar um pouco mais explícito. Ele está falando sobre a importância da utilização do Framer, que é um cara que eu estou utilizando para fazer as animações, os efeitos especiais. Tem a coisa do Recharts, que é o componente que eu estou utilizando para fazer componentes gráficos, também não está nas ADRs. Aliás, é interessante que ele me lembrou, também não está nas ADRs, né? A questão do GraphQL, ele está falando aqui sobre o processo, já está. A questão do Apollo no front-end, tem algumas coisas que ele está trazendo para mim que são que já estão escritas ou descritas de alguma forma, talvez não esteja tão explícito assim. Mas olha que interessante também, tá, Franco? Uma das dificuldades que um programador, que um arquiteto tem uma das perguntas é por que eu faço a documentação ou como é que eu vou utilizar a documentação. Se eu faço essa pasta de documentação, se eu saio do projeto e eu volto ao projeto depois, e eu quero saber, poxa, será que os devs não fizeram alguma mudança substancial na arquitetura que poderia estar registrada aqui? Eu consigo pedir para que ele me dê essa diferença baseada no código-fonte. Então, é uma super simplificação. Eu falo que é arquitetura de software assistida por inteligência artificial. Aliás, esse é um dos temas que eu acabo abordando também na mentoria de arquitetura, né, Franco? Porque a mentoria de arquitetura agora está com uma turma já rodando, não sei qual é o momento que você está assistindo esse vídeo, a gente tem turmas abertas, regulares, mas a gente também tem essa opção para empresas, né? E lá a gente mostra como, eventualmente, utilizar ferramentas como essa aqui para você poder usar isso para poder conversar com a tua documentação, para poder, eventualmente, perceber quais são as grandes mudanças. As ADRs, elas acabam servindo como essa memória do projeto e elas vão servir também como memória temporal para que o arquiteto possa verificar se as mudanças que foram feitas são, de fato, mudanças que deveriam ter sido feitas ou não. O código-fonte é a fonte da verdade, né, Franco? E esse ponto em um projeto grande, uma ferramenta dessa agiliza agora, e reduz, né, custo e risco de todas essas alterações, mudanças que estão sendo feitas. Que é o nosso objetivo, né, Franco? Porque, poxa, você falou sobre ter mais gente no projeto. Por enquanto, sou só eu que estou trabalhando, eu tenho memória ainda do que está sendo feito aqui, mas como é que eu faço se eventualmente tiver mais gente trabalhando? Outra coisa importante é que essa versão mais simplificada da minha documentação, ela ajuda a entender o projeto mais rápido do que olhar o código inteiro. Um ponto importante, você pode dizer, mas então, Elemar, eu não preciso fazer documentação, porque eu posso toda hora perguntar dessa forma para o sistema. Não, as próprias ADRs dão uma ideia da granularidade de informação que eu estou considerando e elas acabam respondendo também. Mas, Franco, para encerrar, né, esse episódio fala sobre as leis de Lehman. Sempre lembrando, as leis de Lehman, primeira lei fala que um software que é útil vai mudar. Vai mudar. Então, para de reclamar que o pessoal está pedindo mudança do teu código, cara. É para isso que você está sendo pago, afinal de contas, para facilitar a mudança, para reduzir o custo e o risco da mudança ao longo do tempo. E software que muda toda hora, eventualmente, vai ficar complexo. E essa complexidade tem que ser tratada. Às vezes ela não é só de código. Essa complexidade às vezes aparece e dá um insight do que tem que mudar na arquitetura. Fato. Mudanças de arquitetura doem. Por isso mesmo você tem que tomar cuidado para pensar um pouquinho mais. Eu te confesso, tá, Franco, que se eu tivesse a dimensão
de que o Omniscope teria o tamanho que ele tem hoje, talvez eu não tivesse começado com Plotly mais Dash. Né? Talvez eu já tivesse começado direto com essa separação com React no front-end, um back-end com uma API legal. Talvez não tivesse começado do jeito que eu comecei. É que o software ele vem amadurecendo, né? E quem usa ele começa a enxergar algumas coisas quando tem o software mesmo, né? Então vai surgindo necessidades, vai avaliando novas possibilidades e vai crescendo, né? Desenvolvimento de software é uma atividade complexa e um ponto interessante também para destacar é que depois de muito tempo eu comecei um projeto e usando Python, que é uma tecnologia que eu não conhecia bem, utilizando eventualmente outras. E outra coisa que é legal também, né, Franco? Essa dor que podia ter sido evitada se eu tivesse um pouco mais de experiência, num segundo projeto, eventualmente eu não tenho mais essa dor, porque eu já tenho lições aprendidas, né? Eu e o time, e você que está acompanhando. Ó, começa com um dash pequenininho, mas saiba que em algum momento você vai ter que mudar. Cara, legal isso. E quando a gente vai para a consultoria, a gente acaba levando isso para o cliente rápido. É o que a gente chama de inteligência instantânea, né? Instantânea. Por quê? Porque a gente já tem histórico, são as cicatrizes, conta a história do guerreiro. A gente está aqui compartilhando algumas. Esse vídeo aqui foi sobre as leis de Lehman. Aliás, é importante dizer para você que esse episódio que está aqui no YouTube, ele também está no meu clube de estudos. Se você não está logado ainda lá no nosso clube de estudos, não faz parte, vai lá e acessa. Ele sai na faixa. Tem um monte de conteúdo que é pago também, tá? Não vou mentir para você. E óbvio que o meu objetivo é te vender. Então, se você se cadastrar lá, você vai ter acesso a outros materiais também bem bacanas e alguns conteúdos que podem te interessar ou não. Mas, cara, vale a pena. Até porque esses episódios saem primeiro lá. Saem aqui no YouTube também, para quem acompanha no YouTube, mas saem primeiro lá. Primeiro no clube de estudos. E falando em YouTube, Franco, momento blogueirinho. Né? Vou te pedir para você fazer uma blogueirinha. A Técnica riu. Conseguimos reação da Técnica. Obrigado, Técnica. Daqui a pouco tem que chamar Técnica para fazer momento blogueirinho, mas a Técnica não gosta de aparecer. Faz tempo que eu não faço. Será que eu vou lembrar de tudo? Vamos começar com o mais básico, Franco. Assine o canal. É isso, te inscreve Primeiro, te inscreve no canal, Franco. Eu sou ainda de assinar. Deus. Não, você é velho, Franco. Tá tipo assinar se você tem revista. Aqui você tá te inscrevendo no canal. Ok, se inscreve no canal da Exímia. Tem o canal do Elemar Júnior também, tá? Também, os Mas dois. Se inscreve no canal da Exímia, o que mais? Tem conteúdos diferentes, né? Inscreve-se, coloque as notificações para receber, ativar as notificações para receber o material. Boa, o que mais? Compartilhe esse conteúdo com os amiguinhos. Os amigos. E com os não amiguinhos também. Isso também. Né? E faça comentários, que a gente gosta bastante. De ignorar o que você fala, obviamente, tá? É importante dizer, aliás, que no canal da Exímia, além dos vídeos que a gente está compartilhando aqui, tem as lives que o pessoal também tá fazendo. Cara, conteúdo bastante interessante também. Nem tudo que tá na Exímia é conteúdo meu, mas é claro que o meu é melhor, né, Franco? Mas, cara, se você gostou, então, te inscreve no canal, ativa as notificações, comenta, manda para os amiguinhos, isso nos ajuda bastante. E fala para mim, você já conhecia as leis de Lehman, que não é o cara da cerveja? Então, vale a pena saber um pouco mais sobre isso, tem uma ontologia, e a gente fez outra fala aqui na Exímia também. E se você tem demanda para evoluir o teu software, né, Franco? Por que não conversar com a gente também? Com a gente na consultoria, né? Exatamente, chama nós. Chama nós que nós está precisando, né, Franco? Beleza? Verdade. Técnica, obrigado pela ajuda. Para você que nos acompanhou, obrigado também. Daqui a pouquinho tem outro vídeo para você. E ó, assiste os vídeos anteriores, é uma série bastante longa. Você vai conhecendo aos pouquinhos a ideia de arquitetura de software na prática. Na prática e do jeito certo. Do jeito certo. Abraço e até a próxima.